de assentamento rural, com o objetivo de definir os caminhos pedagógicos para a educação no campo. Nesse momento, há a participação de várias entidades, a Unicef, a UNB, a CNBB, os movimentos sociais rurais, como o MST, o movimento sindical, a CONTAG. E, nesse momento, lá no final da década de 90, quando esses movimentos se organizam dentro desse grande encontro, eles fazem essa reivindicação de que o campo precisa de uma educação que possa ser pensada pelo campo. E aí eles constroem essa denominação de educação do campo e constroem os princípios da educação do campo. E alguns dos princípios da educação do campo, eu gostaria de ressaltar, a educação precisa ser pensada com os sujeitos do campo. Quem são os sujeitos do campo? São os camponeses, são os agricultores, são as agricultoras, são os pescadores, são os ribeirinhos, são os povos da floresta, são os indígenas, são os quilombolas, são as populações que produzem em pequenas áreas. São produtores rurais, produtores de alimentos que requerem ser escutados, ser ouvidos na dimensão do que querem para a sua educação formal. Um outro elemento que é fundamental, que é considerado também como princípio da educação do campo, é o que eu trouxe como reconhecer um conhecimento que já existe nessas pessoas. Essas pessoas vivem na agricultura, vivem da agricultura e eles produzem conhecimentos, eles compreendem a terra, o funcionamento do solo, eles se relacionam com os recursos ambientais, no sentido de que esses recursos ambientais eles possam ser mantidos e preservados para as novas gerações. Um terceiro elemento da educação do campo é pensar pedagogias que integrem a vida dessas pessoas, que integre o trabalho dessas pessoas, que integre o modo de produção dessas pessoas. E qual é o modo de produção dessas pessoas? É uma produção familiar, é uma produção de uma agricultura, principalmente para a sua reprodução, mas também para a venda. O excedente vai para a venda nas pequenas feiras das cidades. Nós temos, no ano de 2006, o surgimento, aliás, a divulgação estatística realizada pelo governo da produção da agricultura familiar. E a agricultura familiar, em relação à produção dos alimentos, ela é responsável por mais de 50%, 60%, 70% e até 80% da produção dos nossos alimentos que vem para a nossa mesa. Em 2004, na Universidade Federal do Ceará, a Federação dos Estudantes de Agronomia, FEAB, desenvolveu o programa Residência Agrária, que visa a ampliação da formação dos estudantes na área do conhecimento das ciências agrárias, voltada para a agricultura familiar. A FEAB observa que há um direcionamento muito grande dentro das ciências agrárias ainda para a formação dos jovens para atuarem ainda para o modelo agroexportador, que se mantém no Brasil. E aí a FEAB, ela faz essa reivindicação no sentido de ampliar, de criar espaços de formação para os estudantes que saem dos cursos de ciências agrárias, como agronomia, como engenharia de pesca, como zootecnia, engenharia florestal, economia doméstica, para que esses jovens que saem possam ter a compreensão de um outro modo de produção desenvolvido pela agricultura familiar. E é esse modelo de agricultura que tem sido pouco trabalhada nas academias. Então, como reivindicação, surge o programa Residência Agrária na Universidade Federal do Ceará, dentro do Centro de Ciências Agrárias, para trabalhar com esse outro sistema agroalimentar, que é a agricultura familiar,
e voltada para a transição agroecológica. E aí, como é que se dá essa experiência? Essa experiência, ela trabalha com os estudantes dos cursos de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, oferecendo estágios de vivência nos assentamentos rurais, oferecendo grupos de estudo para compreenderem outras temáticas que, em geral, não são trabalhadas nas disciplinas, como agroecologia, como segurança e soberania alimentar, como o próprio estudo do que significa agricultura familiar, que é um outro modo de vida e de produção, como educação do campo, como estudar gênero, as relações de gênero, porque a agricultura familiar é uma agricultura que envolve toda a família, não existe um patrão, toda a família trabalha. E aí, o trabalho final desse estudante vai ser um trabalho exatamente de uma escrita de um texto sobre a realidade do assentamento. Pressionado pelo movimento dos sem terras, o governo estadual criou escolas de ensino médio dentro dos assentamentos rurais, com o objetivo de garantir que os jovens desenvolvessem o seu território e a sua comunidade. E eu gostaria de relatar de uma forma muito breve um pouco da experiência da escola de ensino médio João Sem Terra, que fica no assentamento 25 de Maio, no município de Madalena. Esse assentamento, ele foi uma conquista a partir de uma ocupação, de uma grande propriedade, de uma grande empresa, né, de um latifúndio, no final da década de 90. E nesse assentamento hoje existem 400 famílias assentadas. É o maior assentamento do Ceará, ele possui mais de 24 mil hectares. Esse assentamento, ele tem uma população que requer uma população com várias gerações, tem a geração que chegou lá, tem a geração que nasceu lá e tem a geração de crianças, de jovens que hoje são jovens adultos. E o assentamento reivindicou ao governo uma escola do campo de ensino médio. Faremos essa luta com certeza, pátria livre, operária e camponesa. Bom, a nossa escola do campo ela é fruto da luta do MST por terra, por educação nesse estado do Ceará. Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. A educação do campo, ela nasceu, na verdade, dentro de um projeto de reforma agrária, defendida não só pelo Movimento Sem Terra, mas defendida pelos movimentos que hoje lutam pela terra no campo, mais especificamente o MST. Em 2007, os trabalhadores se organizaram em uma luta e pautaram, junto ao governo do estado do Ceará, a construção de 60 escolas do campo nas nossas áreas de assentamento. Porque antes, a nossa juventude só tinha aquela ideia, né, de estudar e ir na escola da cidade e sair do campo para a cidade. Não que isso hoje não aconteça, mas a nossa juventude ela já reflete um pouco sobre isso e já se percebe uma pertença, uma identidade na nossa juventude maior para com o campo. E gerando sujeitos da história, novo homem, nova mulher. A minha aula de história, ela não é isolada. Ela está vinculada a um propósito maior. Né? A minha aula de história é para o quê? Para fortalecer um projeto de campo. Eu vejo na escola que não é uma escola onde o diretor manda e os alunos obedecem. E sim, não é uma escola hierárquica, né? É uma escola que nós, alunos, temos todo o padrão, podemos falar, temos voz e vez.
porque nossa proposta pedagógica ela tem uma base diversificada, né, que compõe 3 componentes curriculares integradoras, que é a organização do trabalho e técnicas produtivas, o estudo e a iniciação da pesquisa científica e uma outra componente que nós consideramos muito importante para as nossas áreas de assentamento e para fazer valer de fato a implementação da educação do campo, que nós chamamos de prática social comunitária. Um dos assuntos que nós trabalharemos hoje é sobre as plantas medicinais conjuntamente com as suas devidas funções essas que são para o combate aqui a algumas pragas e doenças através de seus defensivos e através do conhecimento também teórico da botânica, sabendo a importância da planta para o meio, no caso o meio ambiente e também para a ecologia. São linhas de produções onde os educandos e educandas participam de ações práticas, ações estas que têm tudo a ver com o convívio com o semeado e o respeito à natureza, principalmente com os princípios da permacultura e da agroecologia. E lembrando, ninguém aqui da escola, todos que saem aqui da escola, já levam isso consigo, que não utilizar veneno, gostar, plantar e comer. Então, o processo que a gente consegue perceber de avanço após essa caminhada da implementação da educação do campo é a participação da juventude. Dentro da escola, a participação dele é muito importante, porque eles são de fundamental importância para que o processo aconteça. O nosso futuro aqui da escola é sairmos e ficarmos no assentamento. Não existiu o êxodo rural, sairmos do campo para ir para a cidade e permanecermos no campo e buscar novas formas de conviver com o campo. A educação contextualizada no semiárido, ela possui muitos desafios. Um deles é a compreensão, a sensibilização e a incorporação do poder público nas experiências. Porque as experiências, elas partem basicamente das comunidades rurais, das organizações dos movimentos sociais rurais, apoiados pelas ONGs. E aí, se o Estado entra, o aparelho estatal entra para fortalecer essas experiências, elas vão se multiplicar. Se nós nos sensibilizarmos, a população urbana, nos sensibilizarmos com a importância do alimento saudável, a importância dessa população rural que produz o alimento agroecológico, que produz um alimento sem produtos agroquímicos que têm prejudicado a nossa saúde, que têm trazido, e isso eu não estou dizendo de uma forma irresponsável, já há muitos estudos que mostram o crescimento de doenças provocadas pela mudança nos nossos hábitos alimentares. Então, essa relação, né? essa parceria da sociedade urbana, da população urbana, com essas comunidades e com essas experiências das comunidades rurais, eu acho que a gente teria um avanço também.